Deuteronômio, capítulo 2, versículo de número 7. Deuteronômio 2, 7 diz assim a palavra do Senhor: pois o Senhor te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. O tema da pregação é: vai faltar nada não. Fala para o seu irmão aí, não vai faltar nada não. Glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a Deus pela oportunidade de pregar a palavra. Nós, eu e minha esposa, já fomos pastores de igreja, e em 2018, no final do ano de 2018, Deus nos tirou, Ele próprio nos tirou da igreja. Não foi abaixo assinado dos membros, não foi a nossa liderança, mas o próprio Deus nos tirou daqui. A gente tinha uma igreja aqui perto do Corvo, e nós íamos abrir uma igreja em São José dos Campos. E estava tudo certo para começarmos a obra lá. De repente, a porta se fechou. Aí eu entrei no período ali de uma batalha espiritual muito grande, não entendia o porquê daquilo. Nós deixamos de ser pastores e não tínhamos nenhuma igreja para congregar. A luta foi muito grande em um determinado período. E Deus tem hora que Ele faz alguma coisa que nós não entendemos. Como Pedro, né? Jesus foi lavar o pé de Pedro e falou: Pedro, não, misericórdia, meu pé o senhor não vai lavar não. Aí Jesus falou: Pedro, o que eu faço agora, você não entende, mas vai entender lá na frente, vai entender depois. E ali um dia eu clamando a Deus, pedindo para Ele: Senhor, se eu estou fazendo algo que te desagrada, levanta algum profeta, enfia o dedo na minha cara, fala comigo, Pai, o que é que eu estou te desagradando? Eu quero me consertar contigo. Agora, se eu não estiver fazendo, se eu estiver te agradando, por favor, manda alguém bater aí na porta de casa, trazer um pacotinho de arroz, um pacotinho de feijão, alguma coisa, para o Senhor só demonstrar que o Senhor não está bravo comigo. Meus irmãos, isso foi numa quinta-feira santa, sexta-feira feriado. No sábado de manhã, estava no carro em casa, na porta de casa. Estou aqui que mora o doutor Ailton, eu sou advogado. Aí eu falei: sou eu. Aí ele falou: é que passou um cliente seu lá no nosso supermercado, fez uma compra e mandou trazer aqui na quinta-feira. Não tinha um pacote de arroz, feijão, leite de cola, tinha um bacalhau dessa grossura assim. Mas as azeitonas parecia bola de tênis, palmito, mas sabe, tanta coisa. Eu vi que aquilo Deus estava mostrando para mim: eu estou bravo com você, eu estou me agradando, Deus. Meus irmãos, ali eu fui entender naquele mesmo ano, eu não tinha a menor condição. Deus preparou para a gente ir pela 7ª vez para Israel. E depois que voltamos de Israel, eu estava orando e pedindo ao Senhor: Pai, eu queria conhecer a África, prepara um local, Pai. Aí Ele mandou eu levantar a oração, e eu abri o computador e vi lá o nome de um pastor. O primeiro nome que eu vi, eu mandei uma mensagem no WhatsApp dele, respondeu na hora. Ele falou: o senhor conhece a África? Eu falei: não, não conheço, nunca estive aí. Ele falou: ele está faltando o que para o senhor vir para cá? Eu falei: o convite. Ele falou: não falta mais. Glória a Deus. E nós fomos para Moçambique naquele ano e ficamos ali em Moçambique por alguns, na capital, Maputo, por alguns dias.
uma semana pregando ali em várias igrejas na capital de Moçambique, e eu queria ir mais para o interior da África. E Deus preparou, nós fomos para uma região chamada Namaacha, fica na divisa ali com a África do Sul, e nós fomos lá para aquela região e pregamos ali. Uma igreja, meus irmãos, que vocês não têm noção, as igrejas que a gente andou lá, cercadas de lona plástica, cobertas também de lona plástica, algumas com algumas folhas de zinco e amparadas por madeira ou por bambu, em alguns casos. Foram várias igrejas que nós pregamos com essas características. E depois que pregamos ali na Namaacha, a gente pregou também na região de Matola, Montana, isso tudo. Depois vocês podem consultar, obviamente, no Google, ali tem informações dessas regiões. E ali em Montana, a minha esposa estava muito mal, meus irmãos. Ela estava muito ruim, e alguns missionários que estavam conosco lá do Rio de Janeiro, eles não conseguiram ficar. Eles falaram: pastor, nós não vamos voltar, nós não vamos conseguir, e a sua esposa está muito ruim, volta também. Eu falei: eu não posso, eu estou numa missão, eu não posso parar, eu não posso parar. Aí eu orei, pedi para Deus misericórdia, mas eu falei: Senhor, como é que eu vou voltar? Depois, como que eu vou pregar que Jesus foi até o fim? Eu não posso parar. Como que eu vou pregar Gideão? Eu não posso voltar. Aí a minha esposa falou: bem, os nossos amigos, irmãos voltaram, um grupo, meus amados, misericórdia, porque cada um sabe o seu limite. E eles voltaram, ficamos eu e a minha esposa muito mal, ela deitada lá na cama, não conseguia ficar em pé. Aí ela falou: não vou hoje, não vou ter condição. Eu falei: amém, não tem problema, fica deitada aí, e pensa aí comigo, não é você que pensa, daqui a pouco vai levantar e vai. E foi exatamente o que aconteceu. 5h30, 6 horas, estava escurecendo. Aí ela levantou bem dentro e falou: bem que eu vou. Aí eu não lembro bem, nós ligamos para o táxi, Uber, não, a gente foi de ônibus, não, a gente foi andando a pé pelo meio do mato. E ali onde que é a igreja? Opa, ali, no meio do mato, a gente andando na África à noite, no meio do mato. Aí ela fez uma pergunta que é proibido fazer, viu, meus irmãos? No meio do mato é proibido perguntar se tem cobra, viu? E ela perguntou: bem, tem cobra aqui? Eu falei: não, querida esposa, na África não tem cobra. O pai perdoe, eu menti. Eu sei que nós entramos na igreja, meus irmãos, e as características já foram descritas aqui, né? Glória a Deus. E ali naquela igreja, que não tinha uma mesa, que era chão batido, que não tinha um altar, que não tinha som, não tinha ventilador, não tinha um bebedouro, não tinha água dentro da igreja, o banheiro era lá fora. Naquela igreja, ela entrou doente e saiu curada para a glória do Rei. Meus irmãos, a gente vê o poder de Deus se manifestando nos lugares mais improváveis. Eu já tinha ido para Israel, como eu falei, 7 vezes. Depois, 2017, 2018, a gente tinha ido para a Índia. 2019, África. As missões não pararam mais, paravam ali por um pouco tempo, durante o período da pandemia, e a gente angustiado, 2 anos sem viajar, não foi fácil.
Mas, meus irmãos, a obra missionária, ela está no meu sangue. Eu era pastor de igreja e hoje eu estou no campo missionário. A gente não pode jamais murmurar contra Deus, reclamar contra Deus. Qual é o seu chamado, igreja? Fica no seu chamado. Meu chamado aqui na palavra, amém, glória a Deus. Agora, se me der o microfone para eu cantar, aí a igreja esvazia, meus irmãos. Então a gente tem que reconhecer qual é o nosso chamado, qual é a nossa função. Nós fazemos parte de um corpo e cada corpo tem a sua função, e nenhum membro é superior ao outro. Tudo faz parte do mesmo corpo. Nós somos parte do corpo de Cristo. E aqui, no versículo que foi lido, meus irmãos, Deuteronômio capítulo 2, versículo 7, eu estava aqui vendo: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Tem glória a Deus aí na vida. Toda a obra das tuas mãos. Vou fazer um ato profético aqui. Estenda sua mão direita. Tudo que você faz, tudo que você fizer daqui para frente, faça com essa convicção: Deus está abençoando as obras da tua mão. Seja um copo d'água que você dá, seja uma oração que você faz, tudo, nenhum trabalho é vão do Senhor. Pastor, como é que eu faço para ir para a África? Não sou eu que dou a direção, é Deus. Pastor, como é que eu faço para ser missionário? É Deus que levanta, meu sonho. Fica no lugar que Deus te colocou, e ali no lugar que Deus te colocou, ali Ele vai te honrar, ali Ele vai te honrar, e se Ele tiver que te levar, Ele vai levar. Se não, dê glória a Deus, meu irmão. Já era para estar morto no inferno, está reclamando o quê? O salário do pecado é o que? A morte. Tem alguém aqui que nasceu santo? Ou só eu? A gente era do amor de igreja. Falando por mim, viu? Não por você não. Mas já era do amor no inferno. Aí, com quase 70 anos, minha esposa acha ruim eu falar isso. Pô, 63 é quase 70, não é? 63 é quase 70. Parece um menino. Eu conto para os outros que ele era feio e ninguém acredita, você acredita? Meus irmãos, eu já fui feio quando andava sem Jesus, mas agora até mais bonito eu fiquei. Glória a Deus. Então eu não posso reclamar de nada. Pergunte ao irmão, está reclamando o quê? Está reclamando o quê, irmão? Em tudo dai graças. Por quê? Porque o pastor está falando, não, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. E quem falou isso? O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Detalhe, ele havia acabado de sair de Filipos. Foi Filipos lá para Tessalônica. É só que antes de ele sair de Filipos, as costas dele tinham sido espancadas, meus irmãos. Passou a noite na cadeia, preso. Por quê? Fazendo a obra de Deus. E Deus permitiu que a gente pisar lá o ano passado, em Filipos. Aí nós andando, eu e minha esposa, mas o pessoal tinha ido conosco, nós andando ali por Filipos, daqui a pouco encontramos o local onde Paulo foi preso.
A cadeia onde ele foi preso, escavada na rocha, lá até hoje. Prisão do apóstolo Paulo. Eu olhei aquilo ali, falei, misericórdia, olha o lugar onde esse homem ficou, e louvando e adorando a Deus. Aí depois ele sai dali e foi lá para Tessalônica, onde escreve isso: em tudo dai graça, misericórdia. Enquanto andávamos ali por Tessalônica, aliás, por Filipos, só escombros, né? Ali só pedras preservadas, né? O local preservado até hoje. E turistas de várias partes do mundo. A cidade onde a gente estava saindo, mas tinha muita gente chegando. A gente foi mais cedo. Quando a gente estava saindo, mas estava chegando muita gente para visitar aquela cidade. E eu andando por aquelas ruínas, aí eu falei, Senhor, olha só, estou aqui em Filipos. Meus irmãos, você não conhece Filipos? Filipos é o fim do mundo. Misericórdia. Ali é o fim do mundo. Aliás, eu não sei se é Filipos, se é Bangladesh, se é tem vários lugares que eu pensei que fosse o fim do mundo. Mas ali em Filipos, andando por meio daqueles escombros, Deus falou para mim: este local está preservado até hoje, porque o meu filho pisou aqui. Você tem o alcance dessa palavra, igreja? Nenhum trabalho é vão. Todo o trabalho da sua mão é abençoado. E Deus reconhece, preserva o seu nome, preserva a sua memória, e a posteridade vai ver tudo que você fez. Nenhum trabalho é vão do Senhor. Aquele lugar de todos preservados, porque homens de Deus por ali passaram. Estamos nas 7 igrejas do Apocalipse. Estamos ali também na Grécia. Enfim, temos feito a obra missionária, mas sabendo que nada, meus irmãos, nada nesse mundo pode nos afastar. Nós temos que ter essa consciência. Às vezes nós pensamos, pastor, que nós estamos pregando, que nós estamos fazendo a obra e que ir é suficiente. Meus irmãos, nada é mais importante do que manter a conexão diária com o Pai. Posso pregar, posso louvar, sou limitado para cantar, mas adorar eu posso, né? Mas eu não posso perder a comunhão com Deus. Tem muita gente que faz a obra e perde a comunhão com Deus. Já se acha que é grande, já se acha, meus irmãos, misericórdia. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o coração do homem está muito propenso a se ensoberbecer, e nós temos que reconhecer. Nós já andamos por mais de 20 países, eu e minha esposa. Eu tinha recurso para isso? Sinceramente não. Estava até contando aqui para o pastor agora há pouco, que 2022 chegamos, eu e minha esposa, depois de alguns dias já em Israel, nós chegamos em Jericó. Faltavam 3 dias para a viagem. Eu dei uma ótima notícia para ela: acabou o dinheiro. Quem viu? Porque já era comum. Toda viagem que a gente fazia, realmente a gente viaja no limite, né? E aí eu acalmei o coração dela e falei: olha, não se preocupe, tem cartão de crédito. Fomos para o hotel, bloqueei, aliás, no hotel que eu passava o cartão. Fui na cidade para tirar o dinheiro,
para pagar o hotel. Bloqueei o cartão. Não conseguia desbloquear pelo telefone. Estava aprendendo a lidar aí com o aplicativo daquele banco. Liguei para um advogado, um amigo meu. Ele mandou dinheiro para mim. Eu fui sacar o dinheiro no sábado, lá em Jericó. Jericó é território palestino. Está dentro de Israel, mas é território palestino. Por causa de terrorismo, não tem a conexão de envio de dinheiro para lá. Foi misericórdia. Aí ia ter que ir até Jerusalém. Jerusalém fechado, Shabat. Então não tinha condição. Acabou todos os recursos. Não tinha jeito. Um amigo, um conhecido nosso lá, ele faleceu ano passado, ele me ligou e falou: Ailton, você está no hotel? Eu falei: senhor, posso ir me despedir de você? Você vai embora amanhã? Eu estou sabendo. Eu falei: pode vir. Aí ele foi lá, levou um presente para mim, levou uma burca para minha esposa, glória a Deus. Ela não vive burca hoje, mas qualquer dia ela vem. Levou uma burca para ela e enfiou a mão no bolso, arrancou um pacote de dinheiro e falou: eu quero te dar mais um presente. Eu falei: mas o senhor já me deu. Ele falou: não, eu quero te dar dinheiro. Eu pensei em te dar $300 para você terminar a sua viagem, mas se quiser mais, pode pedir que eu te dou. Muçulmano tratando de cristão, abençoando o cristão. Você já viu isso na Bíblia? Provérbios 16, 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Olha o que Deus faz, meus irmãos. Por isso que nós temos que ter esse zelo, essa preocupação. Você já perguntou para Deus se você está agradando Ele? Pergunta para Ele: Pai, eu tenho te agradado? O Senhor se agrada de mim? Não perca, nós temos uma aliança com Ele, Pai e Filho. Olha só o que Ele está dizendo aqui: o Senhor teu Deus abençoou toda a obra das tuas mãos, sabe que andas por este grande deserto. Ele sabe, meus irmãos, que você sofre. Ele sabe que você tem angústias, que você tem acusações, perseguições. Ele sabe. Ele sabe de tudo que nós passamos. Ele sabe das nossas dificuldades. Mas Ele quer ouvir a sua voz. Eu não saio de casa, meus irmãos, sem passar o período de oração com Ele. Eu não faço uma atividade sem antes ter um momento de oração, de comunhão com o Pai. Não podemos perder isso. Aí, meus irmãos, tudo o que você fizer, Ele abençoa. E Ele sabe que você anda por este deserto. Mas olha o que Ele diz aqui, olha: nesses 40 anos o Senhor esteve contigo. Daqui a pouco eu volto nessa parte. Coisa nenhuma te faltou. Fala para o seu irmão aí: não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Ele vai suprir todas as vossas necessidades em glória. Em 2019, na África, até um vídeo que eu coloquei lá no YouTube, meus irmãos: eu Deus santo e nosso misericórdia. Agora, 2019, eu conheci o Dudu, menininho,
4 anos de idade. Tem até uma foto minha com ele nas minhas costas, eu carregando ele. 4 aninhos. Voltei lá em 2022. O Dudu, portanto, com 7 anos de idade. O pai havia largado o pai, arrumou uma outra mulher, abandonou a mãe do Dudu, ele e mais 3 irmãos. Olha só que tragédia, meus amados. O que o diabo faz? Uma família destruída. Sei que não é culto de família, mas cabe aí, fala para o seu irmão aí, pedir. O diabo luta para derrubar as famílias, para destruir as famílias, destruir os lares. 2022, a gente estava ali, a gente passou 8 dias, normalmente a gente passa 8 dias nessa região, cozinhando para as crianças, fazendo escola bíblica com elas, minha esposa pregando, eu também, isso durante o dia, e à noite a gente vai para o culto, e às vezes acontece o carro quebrar, e a gente tem que fazer parte do percurso a pé, no meio do mato, mas ela já aprendeu, ela não pergunta mais se tem como. Já sabe, não tem glória a Deus. Até que o 2023 tinha uma cobra bem na porta do quarto onde ele estava dormindo. Mas glória a Deus. Não entrou não. Mas voltando a falar do Dudu. O Dudu, meus irmãos, a gente tratou dele, cuidou dele e das demais crianças. Comprei ali até um verníficozinho dele para ele, porque ele barrigudinho. 2023 voltamos. Cadê a mãe do Dudu? Arrumou o homem, largou os 4 filhos. Se nós tivermos estrutura, a gente não suporta ver o sofrimento aí dos meus irmãos. Você acha que a sua vida está ruim? Glória a Deus. Tem lugares por onde nós passamos que quando uma pessoa faz 2 refeições por dia, ela é chamada de Golden Spoon. Golden é dourado, Spoon é colher dourada. Pessoa rica que tem 2 refeições por dia. Você já teve o seu café da manhã hoje? Da África. A criançadinha levanta de manhã e vai para o meio do campo, vai para o meio do mato, procurar ali alguma frutinha para comer. E descobriram ali uma fruta chamada canhum, e daquele canhum uma frutinha docinha. Aquele canhum também, ele se fermentado, ele vira uma cachaça muito forte. E o que é que alguns meninos fazem? Porque o pai e a mãe têm um canhum dentro de casa fermentado, os filhos aprenderam a ir lá e colocar o pão, deixa o pão, encharcar de canhum, depois tira o pão e leva para a escola, come aquele pão com canhum, fica bêbado, bate no professor, estuda os colegas da escola, briga. Olha a situação do mundo em que nós vivemos.
Olha a responsabilidade que nós temos de ir e levar a palavra, porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Se não for a palavra, meu irmão, o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 10 que nós temos que ir, mas como irão? Não tem quem envie. Como vai pregar se não tem o pregador? Como ele vai se ninguém envia? Aleluia! Se você não vai, envia. Não estou me tirando, não, misericórdia, não é isso, meus irmãos. Mas invista na obra missionária. Invista, faça alguma coisa por missão. Eu sei que vocês estão fazendo aqui, mas dá para fazer mais. Dá para fazer mais, meus irmãos. Aleluia! Olha só, coisa nenhuma te faltou. Ele não vai deixar faltar nada para você, não vai deixar nada faltar para sua família. 8 vezes já fomos para o Brasil, 3 vezes para a Índia, 2 vezes para o Quênia, 3 vezes para Moçambique. Uma vez na Turquia, visitamos as 7 igrejas. O ano passado fizemos a rota do apóstolo Paulo na Grécia. E depois, em outubro, nós estivemos num congresso missionário na França. Olha o que Deus faz. E nessas viagens, várias delas, nós paramos, no aeroporto, tem uma escala quando é muito grande. A gente já foi, como já aconteceu, de parar em Londres e ir conhecer Londres, Milão, Itália. Passamos também por Madrid, pela Alemanha, pela Suíça, enfim, vários países. Todos, meus irmãos, todos carentes do Evangelho. A Paris, cidade linda, maravilhosa, estivemos lá, linda Paris. Depois a gente subiu numa torre lá em cima de uma galeria chamada Galeria Lafayette, e a gente subiu e olhando todo aquele glamour daquela cidade tomada por muçulmanos, da pregação do Evangelho. Até alívio, mas ninguém recebe a palavra, porque, ao contrário da África, que a gente vai e oferta alguma coisa para as pessoas, e aquilo, a pessoa está carente, aí a pessoa recebe o alimento, mas ela recebe junto a palavra de Deus. Mas em Paris o povo tem tudo, tem tudo, não precisa da palavra. Olha que miséria, Deus irmão. E Jesus veio para quem? Para os sãos, não, veio para os doentes, para aqueles que reconhecem. Então, onde é mais fácil fazer a obra? É na África. Piores condições, mas em Paris, corações endurecidos. Grécia, pessoas endurecidas. Misericórdia, meus irmãos. Na África, ouvi aqui o pastor que abriu o culto, falando do missionário, deixa tudo, a gente deixa a nossa casa. Nós temos uma casa, graças a Deus, uma casa confortável. A gente deixa ali a cama, sai, glória a Deus por isso. A gente deixa os nossos cachorrinhos. É fácil, meus irmãos. Deixa o nosso escritório de advocacia, que nós somos advogados, a fonte de renda. A gente deixa tudo e vai. Aí lá na África, eu me arrumando numa cama
que me arrumaram lá uma cama, e eu me ajeitando ali para dormir. Por quê? Porque aqueles ferros cutucavam minhas costas. Oh, meu Deus! Está difícil dormir aqui. Até que eu arrumei um encaixezinho ali, me encaixei e fiquei, não posso virar. Se virasse, cutucava. Aí acordei no outro dia e falei, misericórdia, Senhor, olha o lugar que eu fui dormir. Olha que eu saí do quarto. O dono daquela cama estava dormindo no chão. Eu fiquei com vergonha. E eu dormi naquela cama. Alguém teve que dormir no chão. Que a gente vê água limpinha, os poços que eles têm, tira a água esverdeada. 2023 tinha tido uma enchente muito forte lá em Moçambique, pouco antes da gente ir, e algumas pessoas morreram nas enchentes, e os corpos se decompuseram ali, não deu tempo para resgatar, e os corpos se decompuseram. E é claro que aquilo vai para os poços. E eu sabendo, irmão e irmã, quem for para esses países, conselho, eu aprendi escovadente com 2 dedinhos de água mineral, para não gastar, né? Porque a gente não usa água mineral para tudo. 2 dedinhos de água mineral, escovo o dente e ainda passo assim, ó, o dedo no canto dos olhos. Limpar a renela. Por quê? Porque se usar aquela água, não aguenta. Minha esposa já quase morreu na África, eu quase morri na Índia. Não é brincadeira. Mas, agora em 2023, dado o momento, o Dudu, sem pai, sem mãe, abandonado, tudo sujo, ele foi lá, ficou sabendo que a gente estava lá, e ele foi até lá, e a gente cuidou dele, tratou dele. E a gente pegava desse poço um pouco de água e deixava na porta do quarto que a gente estava dormindo, porque tem muita terra, muita areia, então a gente lavava o pé ali antes de entrar para não sujar muito o quarto. Ali o Dudu chegou e falou, pastor, vou tomar um pouco dessa água. Eu não, peraí, Dudu, vou pegar uma água para você. Não, vou dessa aqui mesmo, pegou um copo, isso é demais. Aquela água a gente não usa nem para fazer comida. Já sabendo, eu mandei dinheiro antes. Falei, olha, compra água, porque a gente tem que ter uma base, né, meus irmãos? Onde a gente vai, a gente tem que ter uma base, tem que ter um contato antes, para a gente amenizar um pouco o problema. Aí, pedi para a pessoa comprar a água e estocar bastante água, mandei dinheiro antes, porque nem um café eu tomava com aquela água. E é claro, todos aqueles que comeram conosco ali, comeram também com a água mineral, não a água do poço. Depois que a gente estava terminando agora em 2023, a gente terminando ali a missão em Moçambique, aí um advogado tinha mandado uma oferta para mim de R$2.000. Falei, oh meu Deus. Fui até o supermercado, a gente tem que pegar lá o Mailog. Alguém sabe o que é isso? Mailog é uma Kombi ou uma picape com a carroceria aberta, e ali sobe um senhor
Tem outro atrás seguro, tem outro atrás seguro, aqui do lado ali, diz que é mais forte. Um agarrado no outro. Meu amor. Nosso pastor falou, pastor Ailton, queria ver o senhor andar nesse trem. Eu falei, não vou andar nisso não. Aí acabou o dinheiro. Eu tive que pegar o Nailor. Mas só que eu tinha ali alguns meticais que a moeda, né? Local. Aí paguei um pouco a mais do motorista. Ô pai, perdoa, subornei ele. E fui no banco da frente. Aí fui lá no banco para sacar o dinheiro, né? O pastor tinha mandado, né? Cadê o passaporte? Alguém levou, não, né? Alguém queria tirar o dinheiro do seu passaporte. Voltei. No outro dia, eu não podia ir buscar o dinheiro porque eu não tinha. Aí vai atrás. Tem coisa que você não quer passar. Tem coisa que eu não quero passar. Tem coisa que Jesus não queria passar, mas era necessário passar por Samaria. Tem coisa que a gente não quer. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não, seja feita tua vontade. Por isso, igreja, se coloque nas mãos de Deus. Se consagre ao Senhor. Eu sou pastor. Obrigado, né? Levantado como pastor. O senhor me perdoe, pastor. Mas eu uso, às vezes, cajado, a vara. Tem pecado na sua vida. Tira esse pecado. Seja santo como Ele é santo. Sem santificação, ninguém verá Deus. Mas se você se santificar, você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida todos os dias. Você vai ver o cuidado dele sobre a sua vida. Tudo que você fizer. Terminando, né, meus irmãos? Senão o pastor me chamou de volta. Eu gostei tanto daquilo e voltar. Então, pai, prepare em nome de Jesus. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Você não está sozinho, você não está sozinho. Ele está contigo. Não importa. Falou para Josué, Josué capítulo 1, versículo 5, última parte. Não te deixarei, nem te desampararei. Vai em Hebreus 13, 5 também, última parte. Não te deixarei, nem te desampararei. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Como imagina, meu irmão, acordar de manhã, Deus ser comigo. Vai tomar café, o Senhor consagra esse alimento para ti. Vai trabalhar, obrigado, Senhor, me guarda, me protege. Um dia, eu no auge da minha queridez, eu falei, hoje eu não vou pedir nada para Jesus, eu já sou muito abençoado, hoje eu só vou agradecer. Aí eu saí de casa com os meus cachorrinhos. Obrigado, Senhor, pelos meus cachorros. Nós vamos agora passear um pouco, Senhor.
nos guarda, nos proteja, nos livre de todo mal. Aí voltamos, obrigado, Senhor. O Senhor nos guardou, nos protegeu. Sempre estamos na mesa, vamos tomar um café, eu e minha esposa. Obrigado, Senhor. Abençoe esse alimento, não permita fazer nenhum mal à nossa saúde. Daqui a pouco, você não falou que não ia pedir nada, olha quanta coisa você já pediu. Me guarda, me proteja, abençoe. Meu irmão, minha irmã, você lembra que lá em João, capítulo 15, ele vai dizer: sem mim, nada podeis fazer. Olha, Deus, amém. Você está aqui? Dá glória a Ele. Você tem emprego? Dá glória a Ele. Está na fila esperando? Dá glória a Ele. Tudo dá graça, tudo graça. Porque essa é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala: fazem todas as coisas sem murmuração nem contenda. Eu já fui pastor de igreja e eu sei que tem gente que não faz nada e reclama de tudo. Aqui não tem, era mentira, viu? Meus irmãos, Deus vai levantar os filhos aqui. Se o seu coração arde de corrupção, você pode ter certeza. Espere em Deus. Fique ansioso, não lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Estou doido para ir lá para o Peru para fazer a obra. Já tiramos o passaporte para ir. Aliás, renovamos o passaporte, né, para ir para os Estados Unidos. Mas ainda estamos aguardando tudo no tempo dele. E enquanto isso, vai fazendo a obra. A gente foi tirar o passaporte. Daí a moça viu o passaporte lá da minha esposa, policial federal lá, viu o passaporte da minha esposa e falou: nossa, como que a senhora viaja tanto assim? É que eu sou crente. É que eu sou crente. A gente vai fazer a obra missionária. Aí eu sentei, já preguei para ela, já se inscreveu no meu canal no YouTube, está lá ouvindo a palavra. Daqui a pouco vocês vão se inscrever também, em nome de Jesus, glória a Deus, viu? Em nome de Jesus, me ajuda aí, se inscreva no meu canal. Se quiser ser membro, você vai gastar R$ 3,99 por mês, ó, para ser membro do canal. R$ 3,99, será que você pode? Se puder, depois você se inscreve lá, viu? Em nome de Jesus. Mas então, meus irmãos, vamos esperar no Senhor e vamos dar graça a Ele por tudo, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado, não vai faltar nada. Para terminar, pastor, em nome de Jesus, estávamos no culto na Índia e já há alguns dias pregando lá, sem saber falar inglês. Você recorda, isso fica para uma outra oportunidade, mas eu pregando no culto, a hora que me chamaram para eu ir pregar, estávamos numa igreja em L, tinha uma parte aqui, uma parte aqui as mulheres, aqui os homens. Na parte dos homens, um homem caiu no chão. Aí eu fui lá, comecei a orar por ele, o homem morreu. E eu clamando a Deus que eu ia pregar João 11, falando da ressurreição de Lázaro. E o homem morre. De misericórdia, Senhor. Clamei. Eu tinha morrido na mesma circunstância, mesmo jeitinho, 2 meses antes, um homem morreu nos meus braços, aqui na Praça do Joaninópolis. E eu orei, o homem foi embora e não teve jeito. Lá na Índia, eu falei: Senhor,
Depois que oraram, não sei quanto tempo, o homem morto no chão, larguei ele, estava morto, e comecei a orar, clamar a Deus, clamar a Deus. Olha, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor me trouxe aqui para ver esse homem morrer nos meus braços? Aí daqui a pouco o homem, Glória a Deus. Aleluia. a resposta de Deus foi para você ver que eu ainda ressuscito mortos. Ele continua ressuscitando mortos. Olha o outro que estava morto das minhas ofensas, dos meus pecados. Peguei a minha vida verdadeiramente por Jesus com 47 anos de idade, assistindo o programa do R.R. Soares. E eu vi aquele nome na televisão. Aí eu falei, Senhor, muda a minha vida. Como o Senhor fez na vida desse homem. Meus irmãos, as pessoas precisam olhar para você e ver que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. As pessoas precisam querer ser iguais a você, igreja. Vós sois a luz do mundo. O povo tem que olhar para o crente e querer ser igual ao crente. Ou não, né? Eu não quero ser careta igual você, né? Careta vai para o céu, viu? Aí orando ali, naquela noite, é certo que Deus não ouve a oração do ímpio, né? Do pecador. Mas quando ele está arrependido dos seus pecados, aí ele tem misericórdia e ouviu o meu clamor. E naquele dia, eu ofertei para ele o que eu tinha: uma lata de crack na minha mão. Era o que eu tinha para oferecer para ele. Mas não aquela, porque aquela eu ia fumar. Mas falei, Senhor, tira isso da minha mão. Alguém está vendo o lado de crack aqui? Não. Glória a Deus. Tem lado de crack aqui? Não. Pergunta para mim o que aconteceu? O que aconteceu? Ah, só você quer saber? Quem mais quer saber? O que aconteceu? Ele tirou, mas só na direita ele colocou o microfone para ele dizer que ele cura, liberta, transforma, ressuscita a morte, para oferecer a terra. E aí estava aqui lá para o céu, igreja. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquele que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, o poder está aí. Deus me libertou do pecado, me levou ao mundo. Eu tinha passado numa médica, numa psiquiatra. Eu não estava bem, estava com mania de perseguição. E a médica mandou fazer uma tomografia computadorizada do meu cérebro. Aí ela pegou a tomografia e falou, doutor, o seu caso é inédito. O seu caso é um caso raro da medicina. Qualquer médico que analisar esses exames, nenhum deles vai poder dizer
que o Senhor um dia usou glória. Glória a Eu Deus. falei, então, não estou louco? Não, está louco não. Tem nenhum problema na cabeça? Não tem nenhum problema. Falei, sério? Sério? Não acreditei, meus irmãos, que eu não estava louco. Aí o ano passado, não, 2023, né? Ele estava lá na Índia. Aí, lá na Índia, eu gritando lá na fila de luz, lá, um culto assim, público, na rua. E eu no meio da rua gritando: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Olha o que Jesus fez na minha vida, vai mandar a sua. E eu pregando ali, daqui a pouco eu falei: Senhor, o senhor lembra daquela médica? Aquela médica errou. Eu estou chapadão por Jesus. Eu estou chapadão por Jesus. É isso que Deus faz. Aleluia. E preservou a minha mente. Amém. Glória a Deus. E hoje, o Evangelho pode ser o orgulho do mundo, mas para aquele que é salvo, é para Deus. Aleluia. Você que vê nessa palavra, dá uma salva de palmas para Deus. Glória a Deus. O Senhor me permite fazer uma oração? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero ser grato a Ti, meu Pai, por esta oportunidade que o Senhor me deu de poder falar um pouco das maravilhas que o Senhor tem feito, meu Pai, não só na minha vida, na vida da minha esposa, mas também pelo mundo. Obrigado, Senhor. Agradeço ao pastor que nos convidou, o pastor local que nos recebeu. Agradeço, meu Pai, por cada irmão e irmã que aqui estão. Muito obrigado. Eu te peço, meu Pai, abençoa essa igreja, abençoa este povo. Se alguém veio entre nós, meu Pai, nós te pedimos, Espírito Santo, toca, cura. O Senhor tem poder para curar toda enfermidade. Meu Pai, se alguém aqui estava fraco, meu Pai, eu te peço, dê força para essa pessoa. Oh, meu Pai, se aqui entrou alguém triste, eu te peço, oh, meu Pai, que essa pessoa saia daqui regozijando de alegria. Oh, meu Deus, levanta homens e mulheres aqui, meu Pai, apaixonados por Ti, Senhor. Não apaixonados apenas pela Tua obra, em fazer a Tua obra, e muitas vezes, meu Pai, querendo um like, um agradecimento. Não, meu Pai, fazemos para Ti, Senhor, sabendo que o Senhor há de nos recompensar. Oh, meu Pai, abençoa o Teu povo, chama, viva a Tua obra, meu Pai, no meio dos anos, aviva, meu Pai, esta igreja. Traga um renovo, meu Pai, aqui neste lugar, para o Teu nome ser exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. As palmas, louco,